Graça e paz, povo de Deus. Estamos de volta. Ontem não foi possível estarmos juntos no capítulo 9 do livro de Apocalipse, mas como no capítulo 8 houve silêncio por meia hora, aqui na terra houve silêncio por um dia. Sim, ok. Então vamos lá. Capítulo 9 dos nossos 22 dias da nossa jornada no livro de Apocalipse, sobre essa perspectiva pastoral. No capítulo 9, nós temos a abertura do quinto e do sexto, aliás, o toque da quinta e da sexta trombeta. E como nós falamos, cada trombeta vai trazendo um evento desastroso, de calamidade, de tormento, de tribulação sobre a humanidade. Lógico, óbvio, lembrando que isso acontecerá nos 7 anos de tribulação, onde nós, a igreja, não estaremos presentes, embora ainda haverá pessoas salvas, santos, mencionados, homens e mulheres que, mesmo sem a presença da igreja, tomarão a decisão de seguir o Cordeiro, de seguir a Jesus, de acreditar nas promessas de Jesus e aguardando, em Cristo a salvação. Mesmo no meio de tanto tormento, de tanta tribulação, homens e mulheres escolherão acreditar em Jesus e o aguardarão na manifestação da sua segunda vinda, daquela maneira que todo olho verá, que a glória do Cordeiro será revelada ao mundo. Aqui nessas duas trombetas, nós temos dois momentos de tormento sobre a humanidade. No primeiro, na quinta trombeta, abriu-se o abismo, e dela saiu uma praga de gafanhotos. Essa praga de gafanhotos foi lhe dada autoridade para que atormentassem os homens. Não podiam tocar nos santos, não podiam tocar naqueles que rejeitaram a marca da besta, aqueles que rejeitaram o domínio da besta, aqueles que não aceitaram, que não aceitaram a marca da besta, 666, esses não, os gafanhotos não podiam atormentar. De novo, como no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o anjo da morte perseguiu e visitou as famílias que estavam desprotegidas do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, mas não pôde tocar em nenhuma, que havia a marca do Cordeiro. Então, esses que tinham a marca do Cordeiro na sua testa, esses que tinham a marca do Cordeiro, eles não podiam tocar. São os santos, aqueles que se converterão durante o tempo da tribulação. Mas a esses gafanhotos, é interessante que gafanhoto é um símbolo de praga, de destruição. O livro de Provérbios diz que eles não têm rei e, contudo, fazem uma devastação. Só que essa praga, que vai vir diante da quinta trombeta, eles terão um rei sobre eles. Diz que do abismo, ao sair, um destruidor, chamado de Apolion, no grego, e de Abaddon no hebraico. Bom, esses dois nomes, Abaddon no hebraico e Apolion no grego, significam a mesma coisa, significa destruidor. O destruidor será o rei desses gafanhotos. E foi dada autoridade a esses demônios, a esses gafanhotos, que atormentassem homens por 5 meses. Por 5 meses. E nesse período de 5 meses não haverá morte na terra. Os homens desejarão a morte, mas não alcançarão a morte. A morte fugirá deles. Eles vão querer a morte, vão tentar a morte, vão querer se matar, mas não vão conseguir, não vão ter êxito. Vai doer, mas não vão conseguir. Então, durante 5 meses, essa praga de gafanhoto, que é descrita aqui, depois você pode ler o capítulo 9, é descrita de uma maneira assim, de filme de horror, de terror, a forma como esses gafanhotos são descritos. Pode significar, e eu creio, uma praga mesmo de gafanhotos do inferno, forças infernais que vão atormentar os homens, aterrorizar os homens, demônios soltos mesmo que vão apavorar e trazer pânico sobre a humanidade, menos sobre os santos, aqueles que se convertem durante esse tempo de tribulação.
A sexta trombeta também anuncia outro flagelo, outra tormento. Soltos os 4 anjos que estavam presos juntos ao rio Eufrates, região da Babilônia. E é interessante que está marcado aqui no livro de Apocalipse, o mês, o dia e a hora. Ou seja, ele fala a hora, o dia e o mês. Está lá marcado. Então será preciso algo bem definido. Só que desta vez, este exército de 200 milhões, não deixa claro aqui se é um exército humano, se é um exército de demônios. Fala que eles vêm montados em cavalos, com boca de fogo. Essas descrições, o barulho como como é que ele diz lá? Um barulho assim ensurdecedor. Os cavalos virão cabeça de leão, a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, e por meio desses 3 flagelos, diz o texto, eles podiam matar 1/3 parte dos homens. 1/3 parte dos homens vão morrer aqui. E essa força possivelmente seja um exército humano mesmo. Eu não posso precisar para você, mas eu creio que pode ser uma ou outra, uma coisa demoníaca mesmo, um exército demoníaco, mas também pode ser um exército de homens dominados por demônios, para matar 1/3 parte da terra. 200 milhões é o número dele. Ele faz aqui que esse cálculo é um número conhecido. Então, esses demônios tiveram agora autoridade. O que na quinta trombeta não tiveram de matar os homens, na sexta tiveram de matar os homens. Então, o que nós podemos ver dessa perspectiva pastoral aqui? Bom, 2 coisas são muito fortes nesse capítulo 9. Primeiro, de que de novo continua a proteção do Cordeiro, a mão de Deus sobre aqueles que escolhem servi-lo a Ele, de seguir a Ele. Ele não os livrou da tribulação, eles estão lá presentes na tribulação, mas eles tinham um limite, e o inimigo não podia tocar neles. Eles vão enfrentar as mesmas lutas, o mesmo calor, a mesma falta de alimento, a mesma dificuldade no planeta, mas eles estarão protegidos contra ataque direto de demônios e do anticristo sobre eles. Eles serão mortos, alguns deles, mas novamente há um limite estabelecido por Deus. Então Deus sempre está no controle de todas as coisas, no controle da história, no controle do seu povo, no controle dos santos, protegendo e a sua mão sobre eles. A segunda coisa que me impressiona é que no final do capítulo 9, continua falando que os homens não se arrependeram. Eles continuavam adorando a demônios, ídolos, feitos de ouro, prata, de madeira, de gesso. Continuaram, eles não se arrependeram e continuaram adorando a demônios, continuaram adorando aos ídolos. O coração do homem continuou endurecido. E também eles não se arrependeram dos seus assassínios, não se arrependeram das suas feitiçarias. E o termo no grego aqui para feitiçaria tem a ver com farmateia, que tem a ver com droga, uso de droga para trazer controle sobre as pessoas, para manipular as emoções e os sentimentos das pessoas. Esses homens não se arrependeram, era como se eles se drogassem juntos para perverter a situação ainda mais, para ter mais coragem para a perversão, para o erro. Eles não se arrependeram das suas prostituições, adultérios, fornicações, o sexo fora da bênção da aliança do casamento. Eles não se arrependeram dos seus furtos, dos seus roubos. Esses homens e mulheres continuavam sem arrependimento. Meus amados, a salvação tem algo extraordinário, tem um mistério. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo o Tiago, o irmão de Jesus, apóstolo da igreja, diz que a fé sem obras é morta, ou seja, a fé, a minha salvação depende da fé, não do que eu faço, mas daquilo que Deus faz por mim. Deus não vai me amar pelo que eu sou, pelo que eu faço. Ele me ama pelo que Ele é.
A salvação vem daí, é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Mas o arrependimento tem um mistério dentro da salvação. O que nos conduz à salvação é o arrependimento, um arrependimento eficaz, sincero, verdadeiro. Uma coisa que entristece o nosso coração por aquilo que nós ofendemos a Deus e ofendemos ao nosso próximo. O remorso é a tristeza de ser pego, o arrependimento é a tristeza de ter magoado alguém, de ter magoado a Deus. Então, mesmo nesse tempo de tanta dor, de tanto flagelo, de tanto tormento, esses homens não se arrependeram. Meus irmãos, nós estamos num tempo de arrependimento. Esse é um tempo de arrependimento que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos nos arrepender. Se vem um flagelo, se vem um tormento, se vem algo que tira, que rouba a nossa paz, devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Nos humilhando, Ele a seu tempo curará, vai nos sarar das feridas, vai curar a nossa terra, vai salvar a nossa nação. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, primeiro, 2 Crônicas, acho que é 2 Crônicas 7, 14, o capítulo está 7, o versículo também, não me lembro agora se é primeiro ou se é segundo, mas lá diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Arrependimento, este é um tempo de arrependimento. Quero levar você a essa oração de arrependimento junto comigo, nos arrependendo por toda vez que tocamos o coração de Deus para entristecê-lo, com nossas prostituições, com nossos adultérios, com o envolvimento com a feitiçaria, com a pornografia, nesses dias tão fáceis que estão usando tanta internet, tem sido uma forma fácil da pornografia entrar na vida de muitos homens. Se proteja, eu tenho sido zeloso nisso. Homens podem vencer isso, tem homens que vencem, você pode vencer, eu venci, você pode vencer. Vamos orar e pedir arrependimento, e nos arrepender, um arrependimento eficaz. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, nós nos arrependemos hoje de toda vez que tocamos o teu coração para entristecê-lo. Queremos tocar para trazer alegria e não tristeza. Nos perdoa de nossos pecados, perdoa quando nos envolvemos com a idolatria, quando adoramos a imagens, quando adoramos homens e não a um Deus verdadeiro, toda vez que tiramos o foco do Senhor e colocamos em outra coisa, em bens materiais, em homens, em imagens, em ídolos, em falsos deuses, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque temos cometido assassínios quando nós odiamos ao nosso irmão, quando nós o ferimos física ou emocionalmente, quando nós o matamos no nosso coração ou fisicamente. Nós nos arrependemos. Nos arrependemos por toda feitiçaria, por todo envolvimento com as drogas, com a pornografia, que é uma feitiçaria. Ó Deus, nós nos arrependemos e pedimos perdão. Pedimos perdão por toda prostituição, por toda fornicação, sexo fora da aliança do casamento. E te pedimos perdão por todas as vezes que roubamos a alguém, roubamos as nossas oportunidades, roubamos os nossos dízimos e ofertas. Nós te pedimos perdão e pedimos que o Senhor lave o nosso coração e que a tua boa mão nos proteja nesse tempo de tormento. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, amanhã voltamos. Amém? Obrigado. Que Deus abençoe você.